Olá pessoal, ainda falando sobre o livro A Força da Escravidão, do Sidney Chalub. Então ele vai falar nos três últimos capítulos, né? O capítulo 8, ele ainda vai examinar as ações formais de controle estatal, como inspeções de navios, processos judiciais, e revela que essas medidas tinham efeito limitado devido à cooptação da estrutura pública, né? Capítulo 9, Liberdade Precária, ele vai mostrar como a situação dos libertos era instável. Nada garantiria que esse liberto pudesse voltar a ser escravo, né? Ou seja, por quê? Porque ele poderia ser preso pela polícia e ele teria que estar com todos os documentos certinhos para ele provar que ele era um liberto, entende? Caso contrário, ele voltaria à situação de escravo. E no capítulo 10, então, ele faz o arremate, ele faz uma comparação com o texto Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis, onde Machado de Assis, ele fala, o personagem, ele age de forma irônica, né, mostrando o que era a sociedade dele, onde havia uma verdadeira normalização do silêncio, né, e ele transpõe isso para a situação do tráfico e da escravidão. Ou seja, o estilo e a ironia de Machado de Assis são usados como uma lente para refletir a sociedade imperial. Então, o livro ele dá essa questão de fundo, sempre é a verdadeira conivência institucional e que vigorou nessas últimas décadas, né? E até a presunção de contra a liberdade, né? Que vigorou. Então, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador, né, que é um aristocrata morto, né, ele escreve as suas memórias. Então, ele descreve de uma maneira sarcástica as hipocrisias da elite imperial. E tem uma frase que é um trecho emblemático no livro, que é: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então quase que uma confissão irônica. Ele, Brás Cubas não deixou herdeiros, mas ele transmitiu valores escravistas, preconceitos e silêncios sociais ao longo da sua vida. O legado da miséria seria, nesse contexto, o legado moral de uma sociedade fundada na escravidão e na desigualdade. Então, o Chalub ele vai usar Machado de Assis para ele adaptar, então, a essa situação ali que está vivendo. Ou seja, existe ali uma consciência crítica sutil em Machado de Assis de denunciar essa situação de hipocrisia, expondo o racismo e o conformismo das elites brasileiras. Então, ali no capítulo 8, citar umas partes, né? Em outras palavras, ele dizendo assim: qualquer negro estrangeiro livre que quisesse ingressar no país era tido por liberto, salvo a certificação de sua condição de ingênuo, isto é, de ter nascido ventre livre. Então, veja, essa situação de instabilidade que eu falei pairava até no negro que tivesse entrando aqui no Brasil. Ele tinha que provar sua condição de ter nascido livre. E isso junto às autoridades consulares brasileiras no seu local de partida. Então, desse modo, sem contradizer a letra da lei de 1861, criava-se um empecilho poderoso à entrada de negros livres no país, pois qualquer ingressante em potencial tinha o ônus da prova da sua condição de ingênuo. Ele tinha que provar que ele era livre lá no país de origem, porque a lei não aceitava que esse escravo viesse aqui importado para cá, ingressasse aqui. Então, o artifício de alargar na prática o sentido do artigo 7º da lei de 1831, por meio da exigência de prova da condição de ingênuo aos negros que chegavam aos portos brasileiros, deve ter sido uma barreira eficiente ao ingresso deles. Na realidade, a preocupação do governo imperial em relação à introdução no país de negros norte-americanos
intensificaram-se desde a década de 1850, quando lhe chegavam notícias de planos de proprietários do sul dos Estados Unidos de expandir a produção agodoeira na Amazônia dentro. Então, o risco é que eles não queriam que escravos americanos viessem aqui para o Brasil. Então, por isso, essa exigência de provar que você não era escravo lá de onde você veio. Durante a Guerra Civil, Abraham Lincoln pretendeu combinar a emancipação dos escravos com a deportação dos negros para outros lugares, longe dos Estados Unidos. Esse sonho foi malogrado, não deu certo. Na segunda metade dos anos 1860, derrotados os confederados na guerra, alguns poucos milhares de proprietários imigraram para o Brasil e vários tentaram, sem sucesso, convencer o governo imperial de que seria conveniente trazer com eles os negros, que lhes haviam servido há muito tempo. Pode ser, então, que esse receio de um possível fluxo de negros de procedência outra, que não africana, tenha levado o governo imperial a reforçar na década de 1860 a interpretação abrangente que preferia dar ao artigo 7º da Lei de 1831, tornando-a mais eficaz como barreira à entrada de pessoas livres de cor em geral. Então, veja como é que essas medidas, né, elas acabam pegando até outra situação. O negro que porventura tivesse vindo para o Brasil, ele passaria por essas exigências, né, para poder entrar. Dessa forma, essa breve história da aplicação do artigo 7º da Lei de 1831 sugere de novo a maneira negativa pela qual as autoridades imperiais viam os negros libertos, gente tida por ociosa com a qual não se podia contar para a labuta nas fazendas fora do âmbito do trabalho forçado. Então, essa questão entre saber o que é livre e o que é escravo é uma fronteira aí meio tênue, né, que esse período está observando. Aqui no capítulo 9, ele fala assim: 3 em cada 4 negros habitantes do país eram livres. Isso do censo de 1872. Então, você pegava na população negros, 3 em cada 4 eram livres. Tá? Conforme o censo, a população somava aí 10 milhões de habitantes, sendo 84% livre e 15%, ou seja, 1,5 milhão de escravos. Excluídos os escravos, temos uma população livre de cor de 4 milhões, ou seja, 42% dos habitantes do país eram pessoas livres de cor. Logo, egressos da escravidão e seus descendentes, pretos e pardos, considerando-se apenas a população negra, 74% dela era livre. Um dado interessante: 61% dos registros de prisão de escravos poderiam ser descritos como atos de auxílio à manutenção do domínio senhorial. Por exemplo, detenções realizadas por requisição do próprio senhor, por fuga ou suspeita de fuga, pelo fato de escravo estar na rua. 29,7% das prisões se deveram à perpetração de crimes. Então, olha só, das pessoas presas ali naquela época, 61% está preso por ser negro fugido ou suspeita de fuga, tá? Que foram entregues pelos seus senhores. Olha, esse escravo fugiu, eu quero que ele seja preso. 60% das prisões era isso. 30% era crime mesmo, a pessoa fez um crime. E depois tem os outros itens, né? Inclusive, nada não foi detectada qual foi o motivo da prisão. Mas é um registro alto de escravos fugidos, né? Por exemplo, uma pessoa era detida por suspeita de ser cativa e andar fugida, sem acreditar nela, mas tendo de considerar a sua alegação de liberdade. A polícia poderia lançar o caso no livro dos detentos livres,
criando-se uma contradição, pois uma pessoa livre não podia ser presa por suspeita de estar fugido. Então tinha essa situação, o cara ele era livre, mas como ele não tinha o certificado, ele era preso suspeito de ser escravo fugido. No último capítulo, ele vai comentar: não foi outra história do modo como a questão do contrabando de africanos, a da propriedade escrava ilegal, figurou no parlamento imperial, nos ministérios, no cotidiano da administração pública, nos tribunais de justiça, no mundo doméstico. Calar, disfarçar, embaçar, hipocrisia, tudo isso para ocultar um crime hediondo contra a humanidade. O legado disso, a nação, não poderia escapar a Machado de Assis, que passa de novo a pena a Brás Cubas, que por enquanto continua a ter a última palavra. Então diz assim no texto do Machado de Assis: outro assim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Então, assim, é a contemplação da injustiça, né? Da hipocrisia de uma elite que é escravocrata. É isso. Muito obrigado, então.